Oi, gente, tudo bem? Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba ou a destrói, né? Em outras traduções, a tola com as suas próprias mãos a destrói, a derruba. Durante muito tempo, né, eu achava que esse versículo aqui era para as mulheres casadas. Não sei, sei lá, se por causa das pregações que eu já ouvi, ou eu tinha essa impressão, né, quando fala assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos, ela cuida do seu lar. Então eu tinha essa impressão. Mas sem tirar o texto do contexto, a gente vai conseguir trazer ele para a nossa vida, né? O texto não diz a esposa sábia ou a mulher casada, né? Ele diz a mulher sábia edifica a sua casa. Então, não é porque eu não sou casada, eu não tenho filho, sou solteira ainda, que ele não é para minha vida. Porque ele está falando sobre edificar a nossa vida, construir a nossa vida com sabedoria no Senhor. Construir, edificar é construir, é levantar, é erguer. E aí você pode reparar também que nesse texto diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói, né? Ou a insensata destrói. Mas para ela destruir, para ela derrubar, é porque algo foi edificado, foi levantado, foi construído, né? Só que a sábia, ela, enquanto ela está edificando com sabedoria, a tola com as suas próprias mãos está destruindo aquilo que foi construído. E aí eu me lembrei de quê? Daquela passagem lá de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que Jesus também falou sobre construir a casa, né? Ele disse assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem sensato, né? Um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, vindo ventos e tempestades, sopraram contra aquela casa, mas não puderam a derrubar, porque os seus alicerces estavam sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, vindo ventos e tempestades, grande foi a ruína daquela casa, porque os seus alicerces estavam sobre a areia. E aí, a gente pode entender o quê? Que tanto num caso quanto no outro, a casa foi construída, certo? Aqui a mulher sábia construiu e está edificando com sabedoria, mas a tola também construiu, só que ela está destruindo com as suas próprias mãos. E nessa passagem de Mateus 7, também tanto um quanto o outro construiu a sua casa, né? A gente, ao longo da nossa vida, vamos construindo a nossa vida. Só que ele diz assim, ó: aquele que ouve e pratica construiu a sua casa na rocha. E aquele que ouve e não pratica construiu na areia. Então, tanto um quanto o outro ouve a palavra do Senhor, conhece a palavra do Senhor. Mas se não colocar em prática todo esse conhecimento, né, não adianta. Vai construir a sua casa sobre areia e aí vai derrubar, vai cair, porque vai vir vento, vai vir tempestade, vem tanto para um quanto para outro. Então, nós podemos entender que está falando de, quando fala construir a nossa casa, edificar a nossa casa, está falando de construir a nossa vida. Mas o problema é como nós estamos construindo a nossa vida, né? Nós estamos edificando a nossa casa, a nossa vida no Senhor. Nós estamos praticando o conhecimento que a gente tem da palavra do Senhor, ou a gente está construindo sobre areia, derrubando com as nossas próprias mãos? Ou a gente está usando da sabedoria que o Senhor nos deu para edificar? E aí o Senhor me ensinou como edificar a nossa casa nele, na presença dele, na rocha que é o Senhor Jesus. O Senhor me deu 3 dicas de como construir a nossa vida na presença de Deus. E a primeira delas é ter a direção de Deus para tudo que a gente for fazer, tudo que você fizer antes de começar a trabalhar nisso, para não trabalhar em vão, antes de meter a mão na massa, pergunte ao Senhor, tenha certeza que é da vontade de Deus. Seja a faculdade que você vai fazer, seja a casa que você vai morar, seja a pessoa com quem você vai casar, seja a igreja que você vai congregar, qualquer coisa que você vier fazer, tenha a direção de Deus para saber se é da vontade do Senhor. A segunda dica é planejamento. Depois que a gente sabe qual é a vontade do Senhor, então agora eu preciso me planejar. Me planejar para saber quando eu vou começar, quando é o tempo de Deus, né? Será que já é agora? Porque eu sei o que o Senhor quer fazer na minha vida, mas é agora? É para agora? Né? E aonde que vai ser, né? Por onde eu começo? E a terceira dica é o investimento. Eu preciso investir.
investir meu tempo, investir meu dinheiro, investir meu esforço físico, mental, espiritual, que seja, porque o Senhor já me deu uma direção, o Senhor já me ajudou a planejar e agora é o tempo de trabalhar, é o tempo de investir. E eu venho te dizer, se você está trabalhando em algo esse tempo todo, até aqui, que você sabe que é da direção de Deus, não desista, continue. Mesmo que você não esteja vendo resultados agora, é de Deus, tem o propósito do Senhor, pode continuar, porque o Senhor é fiel para completar a obra que Ele tem na sua vida. Teve um tempo atrás aí que eu estava muito chateada, chorei muito, falei, Senhor, eu não vou mais investir nisso. Não vou mais porque eu não estou vendo resultado. E eu sei que era da vontade de Deus, porque o Senhor me falou de várias formas, através de várias pessoas, em várias vezes, que não foi só uma. Então eu comecei a investir meu tempo, investir meu dinheiro, mas eu não estava vendo tanto resultado. Como eu ainda não vejo tanto resultado nisso. Mas o Senhor me deu uma palavra que me deu ânimo naquele dia. Quando eu pensava em desistir, o Senhor falou comigo em Salmos 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então tenha certeza que se você está semeando, você pode até estar semeando com lágrimas, mas você vai colher com alegria, porque nada que a gente faz para o Senhor é em vão. Tudo que a gente faz, o Senhor vai nos retribuir. Toda semente plantada, a gente vai colher no tempo certo. E se por acaso você tem trabalhado em algo que não é da vontade de Deus, que você sabe que não é, e se você não sabe, pergunte ao Senhor. Deus, é da tua vontade? Senhor, o Senhor está de acordo com isso? Por favor, Senhor, me responde. Ore, jejue, busque resposta no Senhor. Porque se você está trabalhando por algo que não é da vontade de Deus, para tudo e começa do zero, porque o Senhor é poderoso para começar uma nova história para você. Deus tem um recomeço para você. Ele não vai te deletar da vida dele, sabe? Te excluir, fazer um X assim, ó, e jogar você fora só porque você tem feito algo que não está agradando ele. Não, o Senhor pode começar uma nova história com você, a partir do momento que você entende qual é a sua vontade e está disposto a recomeçar, tá bom? Então essas são as dicas que o Senhor nos dá neste dia, através dessa mensagem, para que a gente edifique a nossa casa, a nossa vida nele, na presença dele, na rocha que é o Senhor Jesus. Primeiro, tenha a direção do Senhor, depois se planeje e terceiro, invista, porque você vai ser bem-sucedido e vai colher no tempo certo os frutos da sua semente, tá bom? Fiquem com Deus.